Urian, quero ouvi-lo sobre a Armênia. O que é que está acontecendo na Armênia, meu amigo? Foi você que mandou essa sugestão para a gente hoje. E quando você manda sugestão sobre relações internacionais, eu simplesmente acato. Entra na pauta. Porque pouca gente entende tanto do assunto quanto você, meu amigo. Conta pra gente o que está acontecendo por lá. Por que é que você sugeriu isso pra gente? Por que é que essa pauta é importante? É importante porque não é porque é mais um conflito perto da Europa, como a guerra na Ucrânia, mas é uma questão humanitária mesmo, né? Contra um povo que já sofreu tanto ao longo da história, né? Um dos maiores genocídios que aconteceram na humanidade foi contra os armênios. Sim. E hoje o que a gente vê acontecendo lá também não é no território da Armênia, mas sim do Azerbaijão, que tem ali dentro um enclave que é uma região de maioria étnica armênia, de mais ou menos 120 mil pessoas que moram ali. É uma região que já passou por 3 guerras, 2 guerras, uma no final da década de 80, começo da década de 90. Há 3 anos atrás, em 2020 também, foi uma guerra curta de algumas semanas. E agora, faz mais ou menos uma semana, você tinha lá um exército do Azerbaijão que assumiu, tomou conta, e agora a gente tem um fluxo enorme de pessoas. Foram mais ou menos 12 mil, não, mais de quase 30 mil já pessoas que saíram de lá, estão indo para a Armênia, e a gente vê aquelas imagens chocantes de pessoas chegando em ambulância, saindo com a roupa do próprio corpo. Então é algo para a gente ficar de olho. Sim. Eu estava vendo um levantamento esses dias, Urian, Jornal Estado de São Paulo. Nunca houve tanta guerra e tanto conflito no mundo quanto agora. Nunca houve tanto evento desse tipo, tanta gente sendo obrigada a se deslocar da sua terra natal por causa da violência, ou por invasão de algum país adversário, inimigo, como está acontecendo no caso óbvio da Ucrânia, ou por questões internas, por divisões internas dentro de um próprio país. Que momento é esse que a gente está atravessando, Urian? Existe alguma explicação, algo que sirva para estabelecer uma espécie de ligação entre todos esses conflitos? Ou são episódios específicos que estão acontecendo ao mesmo tempo? Há algo que sirva como uma linha do tempo para a gente acompanhar e juntar todos esses conflitos numa coisa só, ou não necessariamente? Sim e não. Para responder a parte do não primeiro, cada lugar tem o seu próprio problema acontecendo. Então, o que a gente via até então eram mais conflitos internos acontecendo. Fazia tempo que a gente não ouvia falar tanto de um crescente número de guerras de um país contra o outro. E aí a gente vê diferentes tipos de guerras. Guerras mais ideológicas, como a gente vê acontecendo entre Estados Unidos e China, por exemplo, que é quase uma guerra econômica, é uma briga para saber quem que vai ser a grande superpotência mundial. Guerras armadas, Rússia e Ucrânia. Agora, o clima esquentando bastante entre Azerbaijão e Armênia. E, para responder a parte do sim, algo que está provocando outros tipos de guerra e um deslocamento enorme de pessoas, mudanças climáticas. Milhões de refugiados climáticos no mundo inteiro. A gente está falando assim de números que passam mais de 50 milhões e que só vai crescer. Só para a gente olhar o que aconteceu nas últimas semanas do mundo. Recorde de calor no Brasil, na Europa, incêndio. Então é um número que vai crescer e que a gente pode trazer também para a parte política, porque esse maior número de refugiados, de imigrantes, acaba dando munição para aqueles discursos nacionalistas de extrema direita, principalmente na Europa. Então o clima afetando a política no mundo. Interessante, muito interessante. E, de fato, a gente não tem muita noção disso. Quando eu vi esse levantamento no Estadão, confesso que eu fiquei chocado, porque a gente não acompanha. A gente até estava conversando fora do ar aqui antes, não é, Urian? Antes de o programa começar, como a nossa atenção para o mundo é muito pontual, né? É muito específica, como a gente olha
de maneira enviesada. A gente não se coloca, né? Às vezes você olha para uma parte do mundo e outra você simplesmente ignora. Né? E aí, quando você é confrontado com esse fato de que nunca antes na história houve tanta gente em guerra, tanto país em guerra, é um negócio chocante. De fato, porque a gente não dá atenção para esse tipo de... para o que está acontecendo entre Armênia e Azerbaijão. E por isso é que é importante, quando o Urian fala, a gente ouve. A gente só acha que tá tendo guerra da Rússia com a Ucrânia, né? Isso porque as pessoas também ouvem falar, mas também não sabem direito o que é a guerra, né? Na África agora também, só nos últimos 3 anos foram 8 golpes de Estado em países africanos. Então existe uma crise tanto do sistema internacional, que essa crise eu entendo que até o próprio presidente Lula está tentando ocupar um espaço brasileiro aí, um protagonismo brasileiro discutindo essa crise para o sistema repensar sua existência, sua estrutura, e existem também as crises nacionais e regionais e da própria democracia também. A própria democracia ela tem que ser repensada. É legítimo a gente repensar o nosso sistema democrático, não pra gente passar a ser uma autocracia, longe disso, mas aperfeiçoar certas coisas para que ela não esteja mais suscetível a sofrer tantos ataques como tem sofrido na África, como eu disse agora, e como sofreu inclusive no Brasil no começo do ano, no episódio de 8 de janeiro. Foi um ataque à democracia aquilo que aconteceu aqui.